Olá! Na aula de hoje vamos dar início ao estudo da capacidade produtiva. E nesse tópico eu vou falar com vocês sobre as principais definições e medidas de capacidade. Primeiro, o que seria a capacidade produtiva? A capacidade produtiva é a capacidade máxima de produção de um empreendimento, sempre medida em função do tempo. Então, é o máximo que um empreendimento pode produzir em um dado período de tempo. Também, é chamada de cadência de produção, E a gente precisa falar que a capacidade da produção, ela é incerta. Por que ela é incerta, Porque existem variações diárias que podem acontecer, como ausência de funcionários ou férias de funcionários, quebras de equipamentos, atraso na entrega de materiais, entre outros fatores. Então, dessa maneira, fica difícil que a gente meça certinho, qual é essa capacidade de produção. As cadências de produção, de diferentes produtos e serviços, elas não são as mesmas. Por exemplo, vamos supor que eu faça o produto A e eu faça o produto B. Então, o produto A, eu consigo fazer 50 mil unidades por mês, por exemplo. O produto B, se eu só for fazer o produto B, eu consigo fazer 20 mil unidades por mês. Agora, a empresa, ela vai fazer o A e vai fazer o B. Então, ela precisa decidir o quanto que ela vai fazer de cada um por mês. Tá? Ela não vai conseguir fazer 50 mil unidades do A e mais 20 mil unidades do B. Então, ela vai ter que fazer uma combinação entre essas duas capacidades. E aí, onde entra o planejamento e controle da capacidade? Então, a gente viu que precisamos definir qual é essa capacidade, E a gente necessita do planejamento e controle para determinar qual é a capacidade efetiva da operação produtiva, de forma que ela possa atender a demanda. Então, a partir de uma determinada demanda, a gente vai decidir o quanto que efetivamente a organização ela vai poder fazer. E em virtude disso, então o planejamento e controle, ele vai identificar a capacidade prática sustentável, que é o maior nível de produção que uma empresa pode manter dentro da estrutura de uma programação de trabalho realista. Então eu tenho que pensar na realidade para poder definir essa capacidade. Então eu levo em conta para definir essa capacidade, o período de inatividade normal e eu suponho também uma disponibilidade suficiente de entradas para que a maquinaria consiga executar as suas tarefas. O que são medidas de capacidade? Então, existem empresas que produzem um produto ou produtos homogêneos. Então, nesse caso, a gente mede a capacidade com unidades diretas. Por exemplo, quantidade de automóveis fabricados por mês, toneladas de carvão por dia, barris de cerveja por trimestre e assim por diante. Só que há empresas onde há uma combinação de produtos, então a gente não mede em unidades diretas. Por exemplo, uma empresa que produz cortadores de grama, produz sementes de grama e móveis para jardim, por exemplo, Então a gente tem unidades diferentes, Cortadores, eu meço em quantidades de cortadores por um determinado período de tempo. Sementes eu posso medir por quilos, E móveis por quantidade também. Só que eu não tenho uma unidade comum, então eu preciso, estabelecer uma unidade agregada de capacidade para eu ter, um total da empresa. Então, por exemplo, nesse caso, eu poderia estabelecer que a minha capacidade é dólares de vendas por mês ou toneladas por hora. Bom, então, quando há uma combinação de produtos, deve-se estabelecer uma unidade agregada de capacidade e também deve-se permitir que os índices de produção dos vários produtos sejam convertidos para uma unidade comum de medição. No caso de serviços,
é difícil, né, a realização de uma medição da produção. Então, utiliza-se medidas de capacidade de entrada. Então, por exemplo, né, milhagens por assentes disponíveis por mês, leitos disponíveis por mês, horas de mão de obra disponíveis por mês. Então, a gente faz dessa maneira em empresas de serviços. E aqui temos mais alguns exemplos, né, de medidas de capacidade em empresas industriais e empresas de serviços. Então, por exemplo, né, na empresa, uma fábrica de refrigerantes. Então, quais seriam as medidas numa fábrica de os insumos, né? Hora máquinas disponível. E qual seria a medida de capacidade? O número, né, de refrigerantes feitos por ano, número de garrafas PET, né, feitas por ano, por exemplo. E um hotel, né? Quais seriam os insumos? Os leitos disponíveis. Então, como que eu meço a capacidade no hotel? Número de hóspedes por dia, por exemplo. Em um cinema, né, os insumos seriam o número de assentos. Então, a capacidade seria o número de espectadores por semana. Aqui eu estou falando, ó, espectadores por semana, mas pode ser espectadores por dia, espectadores por mês, né? É a organização que vai definir qual é essa unidade de tempo. Uma fábrica de cimento, então volume do forno de clinker e a medida de capacidade, toneladas por dia. Uma empresa de transportes, número de poltronas, né? Então número de passageiros por ano. Uma usina hidroelétrica, né? Tamanho das turbinas, então potência gerada por essa usina por dia, por mês, por ano. Né? E uma loja, a área da loja, né, e a medida de capacidade vendas por mês, por exemplo. E aí existem algumas decisões, né? Quando a gente faz o planejamento da capacidade produtiva, a gente toma algumas decisões. Então, que tipos de decisões, né? Eu vou avaliar a capacidade existente, eu vou fazer a previsão, né, de necessidades futuras de capacidade. Então, de acordo com a minha previsão de demanda futura, eu identifico se eu vou precisar fazer alterações na minha capacidade produtiva, se eu vou precisar aumentar essa capacidade, se eu vou precisar diminuir essa capacidade. Também, né, como que a gente identifica, a gente vai precisar identificar diferentes formas de se alterar essa capacidade. Então, se eu faço previsões e vejo que eu preciso alterar a capacidade, eu preciso identificar como que eu vou alterar essa capacidade, tanto no curto prazo quanto no longo prazo. Né? Preciso também identificar diferentes formas de alterar a minha demanda, né, por produtos ou por serviços. A avaliação do impacto da decisão a respeito da capacidade sobre o desempenho da operação, avaliação econômica, operacional e tecnológica, né, alternativas de como eu vou incrementar essa capacidade, como eu vou melhorar essa capacidade, e seleção de alternativas para obtenção dessa capacidade adicional. Então, como que eu identifiquei que eu tenho uma capacidade, que eu preciso aumentar a minha capacidade, como que eu vou fazer para aumentar essa minha capacidade? Então, todas essas decisões são necessárias no planejamento e controle da capacidade. Dependendo, né, do horizonte de tempo, nós temos diferentes níveis de decisão sobre a capacidade produtiva. Então, quando o horizonte de tempo é a longo prazo, quando a gente fala de meses e anos, então, que decisões que eu preciso tomar? Por exemplo, né, que nível global de capacidade necessitamos para os próximos anos? Que decisões devemos adotar para a alteração dos níveis globais dessa capacidade? Então, por exemplo, vamos pensar que uma empresa, ela produza canetas. Então, aqui, quando eu estou pensando, né, nesse horizonte de meses e anos, seria qual é a quantidade de canetas que eu vou precisar fazer nos próximos anos. Aqui eu não estou definindo por tipo de caneta ou por cor de caneta, por exemplo. Então, essas são decisões estratégicas, decisões da direção da empresa. Né? Então, o que a gente precisa decidir nesse caso? Se eu vou colocar no mercado novas unidades operacionais, se eu vou expandir as unidades existentes,
se eu vou adquirir ou alterar a tecnologia de processo que eu utilizo. Então, são decisões de longo prazo. Quando nós pensamos em meses e semanas, as decisões são, as questões que devemos pensar são: devemos produzir conforme o volume de venda sazonal ou vamos produzir uma média anual? A gente vai produzir internamente ou nós vamos terceirizar essa produção? Então, já seriam decisões de nível tático, médio, decisões de nível gerencial. Então, nós vimos no início do semestre o que são essas decisões, o que é uma decisão estratégica, o que é uma decisão tática, o que é uma decisão operacional. Então, aqui nesse caso, a gente vai fazer assim, quais são os turnos de trabalho para o próximo período? A gente vai terceirizar a capacidade? Qual é a quantidade de funcionários necessários para produzir essa quantidade que nós que decidimos produzir? Eu preciso adquirir algum recurso de menor porte, algum equipamento de menor porte? Então, eu preciso pensar nesse sistema aqui. Aqui eu já começo a identificar, no caso do exemplo das canetas, quais são os tipos de caneta que eu vou produzir, quais é a quantidade, quais são as quantidades de cada tipo de caneta que eu vou produzir. Anteriormente, quando eu penso em meses e ano, eu já faço uma quantidade global, considerando todos os tipos. Aqui eu já vou definir quais são as quantidades de cada um desses tipos. E um horizonte, por exemplo, de horas, dias e semanas, que é de curto ou curtíssimo prazo, eu preciso pensar em questões: que recursos alocar para quais tarefas, como acomodar a demanda nesse curtíssimo prazo. Então, já são decisões operacionais. Então, como que eu vou alocar o pessoal entre os setores, quais são as horas que eu vou, se eu for ter horas extras, quais são as quantidades dessas horas. Então, aqui eu já estou pensando, no exemplo da caneta, eu já estou decidindo, por exemplo, cada tipo eu tenho cores diferentes. Então, quais são as cores, quais são as quantidades por cores, por tipo de caneta que eu preciso fazer. Então, as decisões mudam de acordo com o horizonte de tempo.